Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula de matemática financeira. Hoje nós vamos falar de juros compostos. Não sei se você recorda da nossa segunda aula, nós falamos sobre juros, o que seria juros e o que seria o modo de calcular juros simples. No juros simples nós temos um capital inicial e sempre a taxa de juros incide sobre aquele capital inicial. No final de todos os períodos, a gente soma o que foi calculado em cada período, né? Dando o resultado final somado com esse mesmo capital inicial. Nos juros compostos, isso muda um pouco, não é? Ok? Vamos lá. Observe o seguinte princípio. Olha só. Ao final do primeiro período de um determinado empréstimo, no final do primeiro período, os juros incidentes sobre o capital inicial são a ele incorporados. Então, você calcula no primeiro período, tá? Uma determinada taxa de juros, como você fez em juros simples mesmo. Agora, no final desse período, não é, nós já somamos esse valor calculado e incorporamos ao capital inicial, gerando o nosso primeiro montante. No próximo período, né, quando nós formos calcular, nós não vamos calcular mais sobre o capital inicial. Nós vamos calcular em cima desse montante que foi gerado aqui na primeira cobrança de juros. Então, nós teremos um segundo montante, né, que vai ser usado no terceiro período, não é? E assim sucessivamente, não é? Ou seja, nós nunca voltamos para calcular o capital inicial. Nós sempre calculamos nos juros compostos em cima de um novo valor que já foi gerado. Ou seja, à medida que você vai passando os períodos, né, você tem um valor que você vai usar como base, um valor maior. É claro que geralmente a gente costuma usar esse capital inicial, depois vamos montar uma formulazinha e você vai ver que a gente usa o capital inicial, se nós formos calcular montante em cada período para fazermos outro cálculo, seria muito demorado. Mas é importante você saber, nos juros compostos, que esse valor inicial, ele vai sendo aumentado nos próximos cálculos. O que não vai acontecer na fórmula, porque a fórmula já vai prever isso e a gente vai facilitar a nossa vida na hora desses cálculos. Olha só, tudo que a gente falou aqui nesses 3 pontos iniciais, vamos transformar aqui nas nossas fórmulas em matemática, né? Nós começamos no primeiro período, nós vamos calcular o primeiro montante, não é isso? O primeiro montante vai ser o capital inicial mais o cálculo que você vai fazer com juros em cima do capital inicial, não é? Vou pegar uma canetinha para a gente ir marcando. Olha só, nós temos o capital inicial. Quando a gente fizer exemplo, você vai perceber. E para fazer o primeiro montante, né, no primeiro período só, né, vamos supor que seja em 3 meses. No primeiro mês, eu vou somar esse capital inicial com o valor dos juros que eu vou calcular, gerando o nosso primeiro montante. Lá na hora do juros simples nós fizemos uma formulazinha, não é isso? Aí a gente colocamos o C aqui em evidência, né, com o capital inicial, e o nosso primeiro montante foi igual a capital vezes 1 mais a taxa de juros. Isso vai dar diretamente o nosso montante. Perceba que na hora de calcular o montante segundo, nós agora já não vamos usar mais o capital inicial, vamos usar um montante que foi gerado aqui, ok? Então veja só, o segundo montante, ou seja, estamos no segundo mês, fechando o segundo mês, né? Pegamos o montante que ficou gerado aqui e na hora de calcular o novo acréscimo, nós já calculamos não mais em cima do capital inicial, mas em cima do montante que foi gerado aqui. Então, por isso que não é C mais CI, vai ser MI1, que é o primeiro montante, mais MI2,
um I. Fazendo a mesma coisa que fizemos aqui, colocamos em evidência, ok? Ficou o quê? O montante que está se repetindo, ó. E ficou 1 mais I, muito parecido com essa, né? Agora, o que a gente fez? Olha só, nós pegamos esse C vezes 1 mais I e colocamos aqui no lugar de quê? Desse M1 aqui, ó. É o valor de M1, não é isso? Colocamos. O que aconteceu? Vou aqui fazer no cantinho aqui para você perceber. Olha só. Substituindo esse M1 por C, vamos colocar M2, né? Vai ser, ó, substituindo esse M1 aqui por C vezes 1 mais I. Ó, esse C vezes 1 mais I, esse M1 aqui. Mas não tem 1 mais I aqui de novo, ó. 1 mais I. Então, veja, ó, que esse M2 vai ser o quê? O capital inicial. Só que o 1 mais I, ó, essa taxazinha vai ser calculada 2 vezes, ou seja, esse vezes esse. Multiplicando duas coisas iguais, nós temos ela ao quadrado, não é isso? Ó? 1 mais I ao quadrado. Ok? Então, por isso que o M2 aqui vai ser igual ao capital inicial, o capital que você começou o investimento, tá? Vezes 1 mais I, ou seja, 1 mais a taxa de juros, elevado ao quadrado. Ou seja, para finalizar o segundo período, eleva isso aqui ao quadrado. Tá vendo? Para fazer o terceiro período, agora nós pegamos o montante que foi gerado aqui. Ó. O montante 2, ó, tá vendo? Vou colocar uma setinha aqui para você conseguir ver com clareza. Ó. O que foi gerado aqui, mas agora, ó, já vou pegar o montante que eu gerei e multiplicar pela taxa de juros. Mesma coisa, ó, coloquei em evidência. E aqui, na hora de substituir, né, M3 vai ser igual a quê? Ó, M2, quem é o M2? Não é isso aqui, C, que é o capital, vezes I mais 1 mais I ao quadrado, aqui está 1 mais 1. Vou consultar aqui para vocês. 1 mais I, que é a taxa de juros, né? Mais I ao quadrado. Na hora que eu coloquei aqui, ó, o que aconteceu? Substituir. Vai ficar isso aqui ao quadrado vezes, novamente, 1 mais I, ó. Aí virou a terceira agora, ó. Mas o importante é você saber o quê? Que a gente fez uma fórmula que a gente pode calcular o montante no final de um determinado período usando o capital inicial. Sem precisar fazer essa parte aqui, depois para fazer essa, depois para fazer essa, nós podemos fazer diretamente. Ou seja, queremos calcular o montante em juros compostos em 3 meses, a um juro de alguma coisa ao mês. Nós pegamos o capital inicial, multiplicamos por 1 mais I elevado ao período. Ok? Então, quando você faz isso pensando em 12 meses, 24 meses, vira isso aqui, ó, nossa formulazinha, ó. O montante em, vamos supor, 12 meses, montante. Vou pegar uma caneta escura aqui. O montante, olha só, um montante em 12 meses, ó, vai ser o capital inicial multiplicado por 1 mais a taxa de juros, que é dado no problema, elevado a 12. Ó. Então, veja só que fica muito mais fácil a gente calcular no montante nos juros compostos. Você pode fazer etapa por etapa? Pode, só que vai ser muito demorado. Observe esse primeiro exemplo, não é? Olha só, Joana aplicou R$400 no investimento que rende 2% ao mês. Vamos lembrar essa questão da porcentagem. Olha só, 2% seria 2 sobre 100, tá lembrado? Que é 0,02. Isso é ao mês. Bem, vamos calcular no primeiro período o montante, né? Lembrando o seguinte, que o montante vai ser isso aqui, né? O capital
vezes 1 mais I elevado a 3, não é? Nos primeiros 3 meses. Vou colocar aqui. 3 meses. Então, vamos lá. Então, o montante em 3 meses vai ser os 400 vezes 1 mais... Aqui é 0,02, né? 0,02 a terceira. Então, vai ficar o quê? 400 vezes 1,02, isso a terceira. Usando uma maquinazinha, você faz tranquilamente o montante. Em 3, você faz primeiro 1,02 elevado a 3, né? Procura sempre arredondar, né, para duas casas decimais. Você vai ter 400 vezes 1,06. É isso? Multiplicando isso aí vezes 1,06 vezes 400, você vai chegar em R$424. Olha só, isso nos 3 primeiros meses. É isso? Agora vamos ver os 6 meses, a quantidade do montante no sexto, após o sexto mês. Vai ser 400 vezes, mais uma vez, 1 mais 0,02, como são 6 meses, elevado a 6. Isso vai dar o quê? 400 vezes 1,02 elevado a 6. É isso? Então, nosso montante no sexto mês vai ser 400 vezes. Olha só, vamos trabalhar com duas casas decimais. Então, 1,02 elevado a 6 vai dar aproximadamente 1,13, tá? Tá arredondando para duas casas. 1,13. Fazendo essa multiplicação, né? 1,13 vezes 400 agora, nós vamos ter o que? 452. Ok? Mesma coisa você vai fazer para os 12 meses. Simples, não é? Se agora tem uma forma bem simples de você calcular isso aqui. 400 vezes 1 mais 0,02, não é? Que é o nosso juros de 2% ao mês, elevado a 12, não é isso? Também vamos trabalhar com duas casas decimais, né? Então vai ficar 1,02. Eu digo duas casas decimais porque quando você faz essa potência, dá uma dízima, né? Não uma dízima, vai dar um número com muita casa decimal. Então você arredonda só para seu cálculo ficar melhor. 1,02 elevado a 12. A gente já fez isso. Beleza. E o resultado disso aqui vai dar 1,02 elevado a 12. Arredondando para duas casas decimais, dá 1,27. 1,27. Fazendo essa multiplicação agora, 27 vezes 400, nós vamos ter R$508. Ok? Então, cada vez você percebe, cada vez que os juros está sendo calculado, não é? Nós temos um valor maior, não é? Porque, como nós vimos no começo, os juros não são calculados somente agora em cima do capital inicial, só na fórmula, né, que a gente faz assim, mas que na realidade, destrinchando essa fórmula, a gente percebe que o juros está sendo calculado em cima do novo montante. Tá certo? Vamos para o próximo exemplo 2. O segundo exemplo, olha só. De acordo
com o exemplo 1, ou seja, nós vamos pegar os mesmos dados, R$ 400 aplicado, tá? Suponhamos que Joana deseja saber o tempo necessário para que o montante seja 600. Agora, eu já sei o montante que eu quero, que é 600. Então, nós temos um montante. Vou colocar aqui um tempo N, que eu não sei quanto é. R$ 600. Tá certo? Eu quero saber em quanto tempo eu atingi esse montante. Então, só relembrando, não é? Nós temos um montante, que vai ser o quê? Vai ser os R$ 400 iniciais, mais, continua sendo a mesma taxa de 2%, não é isso? 0,02, isso elevado a N. Então, veja, se nós temos um montante, que é 600, então a única coisa que falta para a gente aqui, somando aqui o que está no parêntese, ó, 1,02, só sobra esse N aqui, para a gente calcular. O N vai ser exatamente o tempo que ele necessita para ele ter esses R$ 600. Agora, olha só, quando a gente faz isso, vamos deixar aqui arrumadinho, depois a gente comenta, ó. Vou passar o 400 dividindo, claro que esses dois zeros aqui vão sair, né? Nós temos 1,02 e N, olha só. Então, nós temos 6/4 igual a 1,02 N, ok? E nós temos o que? Nós temos que, simplificando aí por 2, né, dá 3/2 igual a 1,02 N. Fazendo essa divisão do 3 por 2 dá 1,5. Então, olha só. Então, nós temos o quê? Nós temos 1,5 igual a 1,02 N. Como é que eu faço para tirar esse N? Então, eu tenho que pensar no número, tá? Ok? Que eu consiga elevar 1,02 a esse número e vai dar 1,5. É muito difícil fazer isso. Mas aí, o que você vai fazer? Olha só, você tem o recurso do logaritmo que você aprendeu no ensino fundamental. Trabalhar com logaritmos. Então, assim, se você não tiver seguro na questão do logaritmo, é só acessar na página do YouTube, lá o nosso vídeo do canal falando de logaritmo. Então, com certeza você vai lembrar disso quando assistir o vídeo. Olha só, se eu aplicar logaritmo decimal dos dois lados, ou seja, vai ficar logaritmo de 1,5 da base 10, que não precisa colocar, igual a logaritmo de 1,02 elevado a N. Ok? Beleza? Quando eu faço isso, o que acontece? Esse N pode sair daqui. Você vai ver lá no vídeo de logaritmo as propriedades, né? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, só mudar aqui a posição, tá? Nós vamos ter logaritmo de 1,5 igual a N logaritmo de 1,02, ou seja, o N saiu multiplicando, tá vendo? Ele agora é um múltiplo ele está multiplicando o logaritmo de 1,02. Agora sim, então agora eu posso passar esse logaritmo dividindo, não é isso? Então vai ser o quê? N vai ser igual a logaritmo de 1,5 dividido por logaritmo de 1,02. Efetuando, então, essa divisão aqui e aproximando mais ou menos de duas casas decimais, nós vamos ter mais ou menos 20,5. Tá certo? Vamos colocar 20,47, vamos colocar 20,5, ou seja, aproximadamente, olha só, lembre-se que esse aqui são em meses, tá? Ok?
lembre-se que os juros aqui, ó, é ao mês. Então, nós teremos aproximadamente 21 meses. Porque não pode tirar no meio do mês, né? 21 meses, ela vai conseguir atingir essa marca de 600 reais. Então veja só, não é só fazer a conta, mas interpretar também a resposta que você deve. Ok? Vamos para o próximo. Agora exercício, né? Um capital de 500 reais é aplicado a juros compostos durante 4 meses. É um capital de 500 reais. Então nós temos um capital. Nós temos um capital de 500 reais aplicados a juros compostos durante 4 meses, ou seja, o período vai ser 4 meses. A taxa de 20%. O que é 20%? 20 sobre 100. Estou escrevendo isso aqui, mas no futuro você nem precisa escrever, né? Já sabe que é 0,2, tá? E também ao mês, é importante. Se é 4 meses, os juros deu ao mês. Se ele desse ao ano, você teria que dividir para saber quanto é cada mês. Qual o montante? Vamos lá. O montante depois de 4 meses, nada mais é do que 500 vezes 1 mais 0,2, não é 0,02 como na anterior, elevado a 4. Sempre, matemática financeira é sempre bom a gente trabalhar com a máquina, não é? Pronto lá, vai ser 1,2 elevado a 4. Então, nosso montante vai ser 500 vezes, vou aproximar com duas casas decimais, tá? Vai ser 1,2 elevado a 4, vai dar 2,07. Pronto, sabendo disso, nosso montante vai ser, agora multiplicando esse 2,07 vezes os 500 do nosso capital, vai ser 1.035. Olha só. Depois de 4 meses a 20%, né, em juros compostos, nós vamos ter o quê? R$1.035. Muito bom. A segunda, a produção de material de construção cresce a taxa de 27% ao ano. Qual o tempo necessário para que a produção triplique? Olha só. Nosso capital inicial nós vamos chamar de X, tá? A gente não sabe, né? Nosso montante final, né, nós queremos que seja 3x. É isso? Ou seja, a produção era x. Eu quero saber quanto tempo vai levar para ele virar 3x. E os juros, nós sabemos que é o quê? 0,27, que é 27%. É isso? Então ele quer saber quanto tempo isso vai ser possível, né? Então vamos lá. O nosso montante final vai ser igual ao quê? Ao nosso capital vezes 1 mais a nossa taxa de juros elevado a esse período aqui. É isso? Então, olha só. Nosso montante tem que ser 3x. Nosso capital ou nossa produção inicial x. Aqui nós temos que 1,27 elevado a n. Ok? Passando esse x para cá, nós temos o que? Nós temos 3x sobre x sobre x igual a 1,27 elevado a n. Ok? Cancelamos o nosso x aqui. É isso? Vai ficar 3 é igual a 1
1,27n. Fazendo o que a gente já fez no anterior, um logaritmo desse lado, logaritmo desse. E rapidinho a gente consegue tirar esse expoente. Não é isso? Vai ficar o quê? N vai ser igual, ele vai sair daqui, vem para cá, né? Multiplicando, passa isso aqui dividindo, vai ficar log de 3 sobre logaritmo de 1,27. Com a maquinazinha, tá? Você consegue fazer essa continha rapidinho, né? Ou seja, logaritmo de 3, né? Dividido por logaritmo decimal de 1,27. Vai dar 4,59. 4,59. Olha só, como a gente vai responder? Qual o tempo necessário para que a produção triplique? Né? Olha só, como a gente usou a taxa ano, esse resultado aqui deve ser em ano. Então, mais de 4 anos. Concorda comigo? Mais do que 4 anos. Responde. Se você fizer uma regra de 3 para você transformar em meses também, pronto. Mas esse número aqui já te dá uma boa previsão, não é? Você pode colocar mais de 4 anos. Ok? É importante sempre que você mexa com a questão de juros compostos, que você tenha estudado logaritmo. Por quê? Porque sempre você vai ter problema em retirar os expoentes, tá certo? E geralmente para isso, sempre não utilizamos a questão dessa regra do logaritmo, que o expoente do logaritmando sai do logaritmo multiplicando todo o logaritmo, tá certo? O restante não é nada mais complicado. O importante também é você interpretar a resposta, tá certo? Para que você tenha uma resposta adequada, não é? Ou seja, qual o tempo necessário para que a produção triplique? 4,59, não é? Então, melhor dizer mais de 4 anos ou aproximadamente 4 anos e a metade, 4 anos e meio, né? Ok? Baseado na sua resposta numérica. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos que apareçam. Grande abraço e até o próximo vídeo.